Bom dia, boa tarde, boa noite a você, membro da Nova Vida, amigo que está nos vendo agora aqui no Imersão Podcast, Imersão Missionária, nosso podcast a respeito de missões. Esse é o nosso primeiro podcast, primeiro de muitos, será mensal. Hoje estamos com o pastor Naldo Nauá, pastor presidente da Igreja Nova Vida de Montalvânia, uma vasta experiência em missões. Já já ele vai se apresentar. Antes de começarmos aqui, quero só agradecer primeiro ao nosso pastor Jorge pela ideia, né, de estar sempre querendo inovar e ter criado, né, essa ideia, esse projeto de podcast. E também ao Silas Moura, do audiovisual. Silas Moura é o nosso... É o cara do estúdio, né? Aqui em Brasília eu não conheço outro tão bom quanto ele. Ele é que fornece microfone, câmeras pra gente aqui. Tudo nessa área de mídia. Vamos começar aqui então com o pastor Naldo Nauá. Eu não vou falar dele não. Vou deixar que ele fale dele mesmo. Tá bom? Pastor, pode falar quem é o senhor, como o senhor veio, como chegou aqui, sua história de vida. Talvez de uma forma... Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei também que hora vocês vão estar ouvindo, nos assistindo. E é muito bom estar aqui. Eu agradeço muito você, agradeço o pastor Jorge, essa intenção, esse interesse de estar junto ali no Projeto Sertão, que é um projeto da nossa igreja, aqui da Regional de Brasília, na pessoa do seu Bispo Antônio, Bispo Josué. E vocês têm se mostrado parceiros, estão se envolvendo com a gente de uma maneira mais próxima agora. E nós estamos ali, sou pastor da Igreja de Nova Vida em Montalvânia, há quase 3 anos que estamos lá. Desde 2019 a gente já estava caminhando com a igreja. Mudamos para lá em final do ano de 2019, né? Bem no finalzinho, pelo dia 31 mesmo. Então, chegamos no início de 2020 e desde lá estamos trabalhando naquela cidade, né? Ali em Montalvânia. Pastorzão, quanto tempo tem de missões no Sertão? E também missões transcultural, ao todo, e quanto tempo tem? Léo, missões transcultural, a gente pode dizer, porque eu e minha esposa, Léo, tivemos envolvido, a gente já casou na missão para missão, eu posso dizer. Porque eu e minha esposa, a gente estava estudando, fazendo faculdade, mas o nosso coração já ardia por missões. A gente já tinha um envolvimento nas nossas igrejas, nas nossas congregações. Ela era de outra cidade, eu a conheci, e o Senhor nos aproximou, né? E a gente sempre envolvido com missões na nossa própria congregação, mas no coração ardia um desejo por ir um pouquinho mais. E a gente decidiu ir para fora do Brasil, para missão na Bolívia, ali nas Cordilheiras dos Anjos, na cidade de Cochabamba. E quando a gente decidiu ir para a missão, a gente ainda estava namorando, no ano de 2006, e a gente resolveu já casar para ir. Né? Glória então, a Deus. A gente decidiu primeiro ir para a missão, depois casar. Então vamos casar para ir já casado. Então, 2006, nós vamos fazer, nesse tempo todo aí, são 15, 16 anos que nós vamos fazer de missão. Passamos aí, tivemos um tempo nos Ribeirinhos, uma missão T-Missions, uma missão australiana ali no Pará.
no Rio Capim, no Rio Bujaru, nas Palafitas. Passamos um tempo lá com o pessoal nessa região. De lá a gente já foi para Bolívia, né, que era o projeto maior. Passamos 1 ano e pouco lá. E numa vinda ao Brasil a gente conheceu a Nova Vida e esse projeto missionário muito grande da nossa regional, através do Bispo Antônio. E ele nos fez o convite para fazer parte desse grande projeto. Então, desde 2008, nós estamos ali no Projeto Sertão, envolvidos. Glória a Deus. Então, vamos fazer 14 anos agora em julho, que estamos no Projeto Sertão, da Igreja de Nova Vida. Glória a Deus. Bastante tempo, pastor. Esse é um 14 tempo. 14 anos é muito tempo. Pastorzão, já que a gente já tocou nesse assunto de Igreja de Nova Vida, de Projeto Sertão, conta um pouquinho pra gente a estrutura desse projeto, quais cidades, os missionários que estão em campo hoje. Hoje nós temos, no Projeto Sertão em si, nós temos 4 igrejas em cidades, que a gente chama de igrejas sedes, né? Que a primeira foi Montalvânia, onde eu estou, que foi inaugurada em 2006. Né? E Montalvânia tem dois distritos, 2 congregações, uma que foi no distrito de Pitarana e o outro no distrito de Poções. Aí nós temos Juvenília, que é uma cidade a 30 quilômetros de Montalvânia, já saindo também para a Bahia, que Juvenília tem uma congregação que é em Monte Rei. Então, aí nós vamos para 5 igrejas, né? Monte Rei é distrito de Montalvânia. É de Juvenília. Juvenília, né? Apesar de estar mais próximo de Montalvânia, né? Mas é distrito de faz Juvenília. parte de Juvenília, né? E nós temos Carinhânia, o pastor Henrique está em Carinhânia há quase 13 anos. Bastante também, tempo também. né? O pastor Magno hoje está em Juvenília, né? E há 4 anos eu estou em Montalvânia. Temos em Janaúba, que é a nossa igreja mais nova do projeto, que é o pastor Nilson, que está com a sua família, mais alguns outros missionários que estão lhe ajudando lá, como a Bárbara e o Pablo, que vieram do Rio, da igreja do pastor Glaucio de Éden. Tem a Loíse, que está também cooperando lá Glória a Deus. com eles, né? E no momento são essas igrejas no projeto que nós temos, né? E alguns outros trabalhos aí, alguns grupos pequenos que a gente tem em outros lugares, mas a gente não considera ainda igreja, são grupos que estão começando. Benção. Então, juntando aí, nós temos o que, Léo? Temos 5, 6 igrejas. 6 né? igrejas. 6 igrejas. Sertão, né? Só para deixar claro, a gente está ali na região divisa da Bahia com Minas Gerais ali, né? Região de sertão. Tirando Janaúba, né? Sim, que Janaúba é mais desenvolvido. Agora toda a cidade realmente sim, muito carente do evangelho. Sim, né? todas as cuidado, cidades. Né? Até os grandes centros, né? Isso é verdade. E espero aqui, em breve também, tá no podcast aqui, Pastor Nilson, Pastor Magno, Sim. Pastor Henrique. Benção demais. Abraço para vocês. Deus abençoe. Tamo junto, hein? Pastorzão, então assim, nesse projeto, qual a relevância você acha que tem assim para a cidade, essas cidades assim? É uma cidade pequena, tem toda aquela carência, né? Projeto social e tudo isso. Mas assim, na sua visão de 14 anos de experiência do Projeto Sertão, assim, qual a relevância desse projeto lá nessa região? Léo, o Projeto Sertão em si me encantou muito, né? Quando eu o conheci, pela seriedade. Em primeiro lugar, a seriedade do projeto, a maneira como, né, o Bispo Antônio me apresentou. Então, a seriedade que do Projeto Sertão me chamou muita atenção. E de ver, né, a maneira como foi levado o projeto em si, a igreja, para essa região muito carente. Nós estamos ali naquele cinturão de Minas Gerais, extremo norte de Minas Gerais. Eu considero até Nordeste, né? Ali é Vale de Jequitinhonha, né? Tudo naquela região nós estamos no Vale do São semiárido Francisco, mesmo ali. Ali, né? Vale de São Francisco, né? O Jequitinhonha está mais um pouquinho à frente ali para o oeste, mas é quase na mesma circunstância de dificuldade, mesma situação. Então, eu vi uma seriedade muito grande nesse projeto. E quando fui conhecer, a partir de 2008, eu me envolvi com o projeto. Eu vi a importância desse projeto, desse cuidado, porque não é só em si, como eu vi, levar o evangelho, levar a palavra. Eu vi uma maneira diferente de lidar com as pessoas, uma maneira diferente de levar a palavra.
de levar o evangelho, né? Eu vi uma preocupação, não só com a questão espiritual, como se a gente pudesse, né, Léo, separar a questão espiritual até da questão física, da questão emocional, da questão psíquica das pessoas, psicológica. E não tem como. E a Nova Vida ela se preocupou com isso, nesse projeto. Levou, sim, uma boa estrutura para as pessoas que até se surpreenderam na região de ver a maneira como foi construído os espaços, né, os templos, como é construído. A seriedade não é porque está numa região muito difícil ou uma situação, uma região mais simples de estruturas que a gente vai oferecer o menor, né? Eu ouvi Bispo Antônio dizendo porque esse povo não merece menos que a gente. Fato. Por que aqui eu tenho que fazer algo menor do que eu tenho lá? Né? Eles merecem também. Se a gente merece alguma coisa, eles também merecem, né? Então, aí levou a estrutura, mas também o cuidado, como a gente tem os impactos de saúde que a Nova Vida sempre fez desde o início. Eu participei, né, desde o início de 2008, envolvido lá no Projeto Sertão, dos impactos saúde, onde nós levávamos médicos de cardiologista, pediatra, que é uma necessidade muito grande, clínico geral, odontologistas, né? Pessoas para ajudarem ali naquelas comunidades carentes. E eu vi esse trabalho, eu tenho visto, aliás, né, desde o início, muito necessário, um trabalho sério também. Agora, em 2019, antes da pandemia, nós fizemos em Montalvânia, foram quase 25 dentistas, em parceria com a ONG Sorriso. Nós tivemos lá, o Ombro Amigos teve muito tempo com a gente, na pessoa do Hélio, da doutora Socorro, também levando saúde para eles, saúde física. Então, muito importante. E uma questão também que a gente vê uma necessidade muito grande é nas questões emocionais, né? Questões emocionais das pessoas. E a gente se preocupa com isso também, nas nossas igrejas no Projeto Sertão. Há uma carência em todas as áreas. E é claro, a socioeconômica, isso aí nem se fala, né? É a principal, né? É a principal. Então, a gente se preocupa, assim, dentro desses nossos projetos, a gente dá assistência também, né? Cestas básicas. E a própria igreja procura trabalhar. Não é um trabalho pontual, apenas esporádico. A gente mantém isso, com todas as dificuldades, a gente mantém esse trabalho, procurando suprir as necessidades espirituais, mas necessidades também básicas das pessoas. Necessidades como alimentação, saúde dentro da nossa possibilidade, né? A gente está ali para levar o evangelho, mas o evangelho é isso tudo. O evangelho integral, né? Como eu vou oferecer, olha, Jesus quer te salvar, você tem que entregar a vida para ele. E as pessoas, sim, eu entendo isso aí, mas hoje eu preciso de comida. É porque falar do amor do Pai, né? Você chegar em alguém e falar, Deus te ama, e que Deus, que amor Cadê é esse? ele, né? Poxa, tem 3 dias que eu não como. Meus filhos estão em casa chorando de fome. Que Deus é esse? Que amor é esse? Não conhece. Né? Eu costumo falar aqui com as pessoas que eu sempre converso com missões, que é uma geração, né, de filhos órfãos de pai vivo. O pai está aí. Né? Mas assim, os irmãos que deveriam falar do pai e levar o amor do pai, às vezes se nega. E é interessante aqui, porque o Nordeste ele é dividido em 9 estados, né? 1.793 municípios, 52 milhões população total do Nordeste. E o que mais me chamou a atenção são 14 milhões de pessoas morando em áreas rurais, né? 10 mil povoados, mais ou menos, né? Cerca de 10 mil povoados nessa região. Então, assim, é região de difícil acesso. A gente fala, às vezes, em missões, e o que a pessoa entende de missões? Poxa, é um missionário que está aí lá recebendo um salário para abrir igreja. E assim, quando a gente vai, foi a sensação que eu tive quando eu estive lá em 2020, antes da pandemia, março, feriado de carnaval, a gente esteve lá, foi a impressão que eu tive, assim, poxa vida, um lugar desse aqui. Uma estrutura enorme, né? Igrejas muito, muito, muito bem construídas, com o melhor que tem. Não foi economizado nada nessa questão, né? Para ter esse cuidado que o bispo quis passar. E realmente ele passou, né? De cuidar realmente das pessoas nos detalhes. Então, assim, quando a gente vê essa proporção de
14 milhões de pessoas, 10 mil povoados. Como a gente consegue alcançar essas pessoas sem dinheiro? Como a gente consegue alcançar essas pessoas sem missionário para ir? Então, assim, são contas que não fecham. Aí, nesse mesmo sentido, eu queria ouvir do senhor como a gente, como igreja, como eu, como cristão, né, eu, igreja singular mesmo, como eu posso fazer para poder ajudar, para a gente conseguir alcançar essas pessoas? Léo, vamos falar da nossa realidade ali do Projeto Sertão, né? Das cidades que nós estamos. Na verdade, eu falei 6 igrejas, mas são 7, né? 7. Porque tem as 4 que são sede na cidade e 3 congregações, né? É um grande desafio sempre, não é de agora, né? Se você pegar, você encontra Jesus dizendo, vão para a grande comissão, ide, vão aos povoados, aldeias, vão anunciar que é chegado o reino, né? Hoje ainda há a necessidade, os campos estão brancos, continuam brancos, na verdade, e continuam faltando obreiros. Hoje nós temos uma dificuldade maior, né? Se falando de igreja, uma dificuldade, o mundo mudou. Fato. A maneira de viver mudou. E continua mudando muito rápido. Eu acho que isso eu penso né? Hoje se distanciaram um pouco do principal, do objetivo. Qual é o nosso objetivo? Nos reunir como igreja. Para onde nós estamos indo? Se é que a gente está indo para algum lugar, né? Fato. Qual é o objetivo da igreja? Eu sou igreja. A gente sempre tem a maneira de terceirizar a igreja. Não, é a igreja, mas espera aí, a igreja sou eu. É o singular, né? É o singular. Então eu tenho dificuldade. Quando eu coloco num coletivo, às vezes eu me excluo. Não, a igreja vai estar lá, por isso eu não vou. Não, a igreja quem? Se eu não vou estar lá, a igreja não vai estar lá. Fato. Então a igreja se distanciou um pouco da essência dela. A gente se preocupou muito com a gente. A gente passou a viver para a gente, pela gente e com a gente. A gente está limitado a isso, a esse espaço fechado para nós, por nós. E a gente esqueceu que existe um ID. Existe um ID por todo mundo. Existe um vão de 2 em 2. Não vão sozinho, vão de 2 em 2. Aí é uma outra questão. Não vá sozinho como missionário, leve a sua igreja, que você está inserido. Ou que a sua igreja não lhe mande sozinho, que ela vá junto. Eu sempre digo que é muito fácil plantar igreja. Talvez para mim, né, Léo? Desculpe. Tem que ter bagagem, né? 14 anos ajude mais. Não experiência. É fácil. Né? Não é simples. É fácil porque, às vezes, a gente é diferente, é claro, mas a gente tem uma facilidade de se relacionar, agregar. Começar não é o problema. A questão é a gente continuar. Porque são muitas coisas que acontecem numa plantação de um trabalho. Plantar a igreja, aí assim, por essa junção de coisas, ele se torna muito dispendioso em todos os aspectos. Financeiro, como você falou. E quem está disposto a investir lá em alguém que você nem conhece? É difícil. Quem está disposto a abrir mão de quem sabe, um recurso, que eu estou falando de recurso mínimo, Léo. Eu não estou falando de você tirar 50% do teu salário. Até tem uns números aqui. Pessoal, eu tô dando alguns dados aqui. Se você quiser, por curiosidade, pode colocar no Google, no seu celular, no seu computador. Pode colocar aí. Quanto que é investido por ano, por mês, pela igreja brasileira? Eu tenho uns dados aqui que é bem interessante. Ó. O cristão evangélico brasileiro de classe média tende a investir menos de 30 centavos por mês. 30 centavos por mês. Cristão de classe média. Então, 30 centavos por mês. Tem outra aqui, a igreja, né, aqui já no total de igreja mesmo, já no plural, a igreja, ela investe cerca de R$1,30 por ano em missões. Olha aí, então, dentro do que a gente falando de investimento aqui, só pra gente ver como os números, não dá para acreditar. E assim, eu pesquisei umas 3 fontes, né, foi IBGE, uma foi a Folha de São Paulo, e tem outra fonte aqui que é Joshua alguma coisa, eu não vou lembrar, mas depois a gente coloca na descrição do vídeo. Assim, é algo que não dá dentro do que nós estamos falando. Não dá para acreditar. Aí você imagina, Léo, 30%, classe média. Você imagina se cada um
30 centavos. 30 centavos. Isso. Se cada um investisse R$2 por mês, se cada um investisse, ou se uma igreja investisse R$5 em vez de 1,34 mensal A diferença na missão, já seria visível, né? seria visível. Seria visível. Então, hoje, na nossa dificuldade se tratando, nós temos um projeto grandioso, Projeto Sertão. Né? E nós temos nossas igrejas. E me alegra ver vocês aqui no Entre Lagos, né? Na pessoa do pastor Jorge. Você aí mantendo contato com a gente lá. Às vezes me liga 2 vezes por semana. Isso é muito importante para o missionário que está lá. Fato. Na outra ponta da corda, né? Que é usado muito essa metáfora. É muito importante. É o que eu penso, né? Eu me coloco no lugar. Poxa vida, já que já tocou nesse assunto, eu me coloco, poxa, se tivesse eu lá. Sim. Como é que, poxa, às vezes aqui a gente está num grupo de pessoas, a nossa igreja aqui não é igreja grande. Sim, Para quem conhece aqui sabe, a gente não é uma igreja pequena. Né? E às vezes a gente sente solidão, poxa. Né? Assim, às vezes alguém não liga, né? Correria todo mundo. Agora imagine você em outra cidade, longe de casa, longe da família, um peso muito grande nas costas. Mais gente querendo do que você pode oferecer, né? Tanto pela questão de atenção, né? Aconselhamento, financeiro mesmo. Então, assim, eu fico imaginando, é por isso que a gente tem essa preocupação de estar sempre próximo de alguém que está no campo para tentar amenizar um pouco na situação, né? Pastorzão, e como é, assim, nesse ponto de vista, pai, marido, como missionário, como é administrar toda essa tensão de igreja, esse peso de... Né? Não que assim, o peso que eu falo não é aquela coisa insuportável, mas a responsabilidade, né? Como pastor, como missionário, como pai e marido. Só pra gente ter essa... Olha, nos últimos anos, Léo, eu tenho entendido claramente que a minha primeira igreja, o meu primeiro campo missionário é a minha família. Na teoria a gente sabe disso, mas a gente não vive. Fato. Eu estou tentando viver isso aí. Como marido, como pai, eu tenho me esforçado. Porque não adianta eu ganhar o cinturão todinho ali de Minas Gerais, no limiar da Bahia, se eu perder a minha família. Fato. Então, é uma das responsabilidades que nós, como missionários, precisamos ter. As pessoas são importantes, mas a minha família precisa ser mais importante ainda. Isso é verdade. Então, é um desafio muito grande, porque existem dificuldades. A gente se desloca de um grande centro, como Brasília, que a gente foi daqui para lá, e as próprias comunidades não têm muito a oferecer para a gente. Você não tem muito que fazer na cidade. Né? É o contrário. Você já vai para lá para... Então, a gente corre o risco dos nossos filhos, principalmente, ficarem trancados dentro de casa e ter como ocupação apenas a igreja. E se a gente não tiver cuidado, a igreja em si acaba se tornando um peso. E eles vão criando aversão. Eu já vi acontecer em muitas famílias de missionários, eu já vi famílias terem sido destruídas, né? Porque houve uma preocupação muito grande do líder, do pastor, do missionário pastor, né? Em cuidar dos outros, e acabou esquecendo um pouco da família. É muito difícil, Léo, muito difícil para nós, como você tocou agora há pouco no assunto. Nós estamos sozinhos, a gente tem poucos amigos, nós somos estrangeiros, a própria comunidade Fato. nos vê sempre como estrangeiros, Fato. como de fora. Existe uma dificuldade para se relacionar com a gente, né? Leva tempo também isso. E para os nossos filhos, para nossa esposa, é muito mais difícil. É por isso que hoje eu estou tendo o cuidado de... Eu ouvi até hoje do Bispo Antônio dizendo, se a gente, falando sobre a irmã Esther no início do ministério, que a gente precisa cuidar dos nossos, né? E eu tenho tentado poupar a minha esposa um pouco, mas ela é tal qual eu, missionária também. A sobrecarga da família a carga da família, aliás, já é grande.
e às vezes a sobrecarrega. Entendi. Da função também, só a função em si de esposa de pastor, que se perde o nome, né? A gente perde o nome também, os nossos filhos perdem o nome, a gente perde a identidade. Então é muito desafiador para nós, a gente tem que estar atento a isso aí. Tem que estar muito atento, Léo, porque senão o campo missionário pode se tornar o fim de uma família, que eu já vi acontecer. E é claro, a igreja precisa estar atento a isso. Isso. O missionário, ele não vai sozinho, Léo. E ele precisa entender isso. E a igreja dele. A igreja que envia mais ainda, né? A base do missionário é a família dele. Se ela não for cuidada, se a esposa não estiver bem, os filhos não estiverem bem, ele não vai estar bem, Léo. Fato. Então ele precisa se preocupar com a família dele em primeiro lugar. E eu não estou falando da gente dar uma estrutura como da cidade, do grande centro que a gente saiu para ir para lá. Né? Não tem como. Mas o que a gente puder fazer para amenizar isso aí, né, na nossa família, já somos carentes por estar sozinho num campo missionário. Muito carente. Né? O que o pastor sente, ele tem a esposa para compartilhar apenas. Não fica difícil compartilhar com o membro algumas coisas, né? Parece que vai achar que a gente é fraco. Isso. E a gente é carente de pessoas para compartilhar. E até a nossa própria esposa, a gente poupa. Verdade. A gente poupa de algumas coisas, né? Porque essas mulheres são mais emotivas, não que elas não tenham estrutura para isso, elas têm, mas para proteger as nossas esposas, os filhos, a gente poupa de problemas relacionados à missão, a problemas relacionados às relações, os relacionamentos. É muito difícil hoje, Léo. Está muito difícil. Nós temos aí muita coisa, como eu falei no início, os tempos mudaram. Muito. Os nossos filhos vão crescendo e a gente começa a querer algo diferente para eles também, às vezes fora da realidade que a gente está lá. E a gente começa a se preocupar com o estudo dos filhos. E as dificuldades da localidade não oferecem muita perspectiva de vida. E isso passa a ser uma preocupação muito grande para nós. E isso desgasta também o líder, desgasta o pastor, Fato. Desgasta o missionário, desgasta como marido de ver a esposa, às vezes ela poderia até trabalhar em ajudar ali, mas não tem onde trabalhar. Desgasta ver os filhos. Então, como marido, como pai, eu tenho tentado me preocupar, eu estou pensando para sair da teoria, estou me esforçando na prática para cuidar da minha família. Até porque eu sou missionário. É o que a gente estava falando agora há pouco. Para a igreja, o missionário sou eu, mas isso na teoria, tá, Léo? Essa questão de família... Mas na prática, a esposa, Léo, desculpa te cortar, a esposa também é os filhos, porque quem está envolvido na linha de frente da igreja? É a família, né? É a família. É a família. É a família. Precisamos tomar pra muito gerar cuidado. Famílias, então. Precisamos tomar muito cuidado para não ganhar famílias, não cuidar de famílias e perder a nossa. A nossa. É fato. Aí não valeu a pena. Não valeu. No contexto de missões, nunca foi fácil. Né? A gente não vai falar também que missões é simples. Não é. Se fosse simples, a gente não tinha... Né? Esse dia eu estava vendo um dado estatístico de uma fundação mundial aí, a respeito de povos não alcançados. Né? São cerca de 8 mil povos não alcançados. Tem várias formas de se caracterizar um povo, né? Alcançado ou não. A mais comum que eu percebi era pela questão de quantidade de membros, de cristãos na cidade. Nas comunidades. Menos de 2% já é considerado povos não alcançados. No Brasil tem 71 cidades com menos de 2%. O próprio bispo Antônio já tinha falado isso. Naquele primeiro documentário que foi feito em 2018 a respeito de missões, que ele encontrou cidades com menos de 0,5% de cristão. Então, ou seja, tem 71 cidades consideradas povos não alcançados no Brasil. Não estou falando de... Sim, fora, né? No Brasil. Então, se fosse simples, a gente não tinha esses números dramáticos. Né? Se fosse simples missões, não tinha 30 centavos de investimento por parte de classe média. Mensal. Né? A gente fala classe média porque, assim, geralmente é mais dinheiro. Você fala, poxa, pessoas 30 que centavos... poderiam ajudar, né? Exatamente. Não há problema financeiramente para poder ajudar. Então, assim, missões não é simples. É feito realmente por quem tem primeiro chamado.
né? A gente até estava falando mais cedo, a gente estava vindo no carro, a gente conversando, como aconteceu, né? O seu chamado missionário, aquele... A gente ia até... longe com espada de fogo. Então, Desceu, assim, né? o que a gente, assim, eu colocar a gente, porque até esses dias também eu pensava assim, né? Apesar de já ter um conhecimento de missões, já ter feito curso de missões, então, assim, mas que a gente pensa, poxa, missão é responsabilidade do missionário. E quem é o missionário? O missionário foi aquela pessoa que foi derramado óleo na cabeça dela, né? A partir de hoje você é missionário, vai. Na verdade, não é. Marcos 16:15, se eu não estou enganado, né? O ide por todo mundo, pregar o evangelho. Aquele texto, aquela passagem, eu considero um mandamento. Ele é para todos, né? Segundo Marcos 16:15, segundo a pessoa de Jesus, missionário é todos. Todos nós fomos chamados. A partir chamados. do novo nascimento. Então, assim, parece algo difícil de entender, né? Mas, assim, é tão simples. Poxa, se eu recebi Jesus como meu Senhor, como Salvador da minha alma, a partir de então, o meu dever de ir é igual ao missionário que está no campo. Então, assim, todos somos missionários. Aí, onde eu queria perguntar ao senhor, se houvesse dificuldade hoje das pessoas entenderem isso, de que o ID é para todos, né, que há várias formas de fazer missões, pode contribuir, orar, né, principalmente ir ajudar de alguma forma. Pessoal, falando aqui de contribuição, nosso Pix está na tela aí, tá bom? Se você puder contribuir. Irmão, o valor que você achar que deve contribuir, o que o senhor colocar no teu coração, tá bom? Se você quiser mais detalhes sobre missões, o nosso canal no YouTube, Igreja de Nova Vida no Entrelagos, Igreja de Nova Vida em Brasília, você vai achar muito conteúdo sobre esse projeto Sertão. Vamos deixar também o link para você poder entrar, ver o projeto, como funciona, tá bom? Nosso Pix está aí na tela. Se você puder ajudar, contribuir, fica à vontade. Então, pastorzão, só para a gente entrar nesse assunto. Sim. É difícil. Só acha que é um negócio complicado de entender, é uma coisa tão simples. Ide. Todos. Ô, Léo, nós passamos já, a gente vai dando pinceladas nos assuntos, né? Uhum. Mas volta pro mesmo. Qual a finalidade da igreja, Léo? A gente abre uma igreja sem entender qual a finalidade dela. Hoje se abre igreja tal qual se abre boteco. Está abrindo menos boteco do que igreja agora. O sentimento poxa, eu vou numa igreja para quê? Para mim. Exatamente. É aquilo que eu falei. A gente está vivendo pra gente, pela gente. A finalidade da igreja não é para si, nem por si. Ela tem o Mateus 28, o Marcos 16:15, que é o mesmo texto, é isso. É ide por todo mundo, ou a grande comissão, vão de 2 em 2. Ele já tinha mandado antes, né? Uhum. No final ele reiterou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A igreja não entendeu qual a finalidade dela. A missão não é da igreja. Isso 2000 anos depois, né? A igreja não tem missão, a missão é de Deus, Léo. A igreja é o meio pela qual Deus vai cumprir o propósito dele na terra. Isso mesmo. E qual é o propósito dele? É que todos sejam alcançados. Todos cheguem ao conhecimento de quem ele é. Mas os tempos mudam. A gente esqueceu disso. Como líder, a gente se tornou um espaço muito bom para entretenimento, para satisfazer ou para suprir algumas carências da gente, emocionais. Tanto é que se chegar hoje, eu escuto como pastor há 16 anos, que palavra abençoada, foi bênção de Deus. Mas por que foi bênção a palavra? Porque foi uma palavra motivacional, uma palavra de autoajuda, uma palavra que encheu o ego das pessoas. Não, você vai conseguir, mas se eu disser, olha, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, vão. Ou se eu disser, olha, você precisa rever a tua história, a tua vida, a maneira como você está vivendo. A maneira como você está vivendo, onde você vai chegar amanhã, que resultado você vai trazer para os outros, não só para você. Então, eu vejo a igreja
de forma geral, mas é claro que tem muitas igrejas preocupadas com isso, com a expansão do reino, com cumprir o propósito de Deus, ou cumprir a missão de Deus, que é dele. Nós somos apenas um meio pelo qual essa missão vai ser feita, né? A missão não é minha, não é da igreja, é do Senhor. A missão é dele. O filho dele já veio, né, porque a missão era dele, desde a fundação do mundo já estava aí preparado, já era para isso, para a redenção da humanidade, né? Quando o homem pecou ali, Adão pecou, o Senhor já tinha em mente o projeto salvífico da humanidade, de redenção. E aí a gente esqueceu disso. E a gente está vivendo para a gente, pela gente. A gente quer ser entretido, a gente quer ser satisfeito. E a gente acabou esquecendo do outro, né? A gente secularizou, privatizou demais a nossa vida e secularizou a do outro. Não, é problema dele. Fato. Não é problema meu. Não, o Léo é Léo, eu não tenho nada a ver com o Léo. Tem a briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Peraí, a gente mete a colher, se a gente está perto é porque o Senhor nos quer como braço dele, como canal dele, como mão dele. Isso. E a igreja esqueceu disso, então eu pergunto, para que serve então? Interessante que uns anos atrás eu vi não lembro em qual circunstância, situação que foi, mas eu ouvi alguém dizer que o Nordeste sofria com seca por causa da idolatria. Oh. É porque lá o Nordeste é muito idólatra. E tem isso, tem aquilo. Então, assim, eles sofrem muito mais fruto do que eles plantam. Eu falei, meu Deus, que ignorância. Ignorância mesmo. Já pensou se o bispo Roberto McAllister não tivesse saído do conforto da casa dele, lá no Canadá, né? Tivesse feito um curso missionário, foi para Filipinas, depois veio para o Brasil, não teria Nova Vida, né? Uma igreja que 60 anos de história, né? Uma igreja com muita relevância nesse país. Aqui em Brasília mesmo nós temos várias igrejas, né? Daqui partiu esse projeto Sertão, que essa ideia, né, através do bispo Antônio, que está abençoando pessoas lá. Então, assim, se a pessoa, se o bispo Roberto McAllister, ele tivesse pensado, vou pro Brasil, nada, aquela terra só tem gente que não presta, o que eu vou fazer lá? E tantos outros missionários, os irmãos Bergs, Sim, Daniel Berg, Gunnar Vingre, né, os pioneiros. Isso, se não tivesse embarcaram ali em Belém do Pará, né? Já pensou se fosse esse pensamento? Então, assim, eu vejo que a igreja, ela tá trabalhando nessa forma, e quando eu falo igreja, eu falo todos. Né? A gente pensa muito nisso, poxa, vou mexer nisso nada, vou continuar aqui no meu projeto de vida, né? Até porque meu carro está com 2 anos, está ficando muito velho, eu preciso pensar num carro novo, né? Então, assim, poxa vida, é um negócio complicado. Eu, assim, depois de muito tempo, eu vou em algum lugar comprar roupa, comprar um calçado, eu vejo, cara, poxa, tênis bonito, R$500, poxa. Eu fico pensando, cara, o que a gente faz R$500 no sertão hoje? Quantas pessoas a gente consegue alimentar R$500 hoje? Ou quantos pares de sapatos? Então, assim, graças a Deus, o Espírito Santo, ele me constrange. Sim. Né? Poxa, a vida não faz isso não, filho. Compra de 100, 150 tá bom demais. Né? Se tivesse mais barato. Então, assim, eu acho que é o pensamento que a gente tem que ter. Né? Como igreja, poxa vida, nossa vida é tão passageira. A gente estava conversando sobre isso agora. É tão passageira. Né? Será que vale a pena a gente gastar tempo e dinheiro com coisas supérfluas? Né? Tanta gente precisando de ajuda, tanta gente precisando de pão agora mesmo. Eu vi um documentário feito pela Igreja de Nova Vida também, a Igreja do Éden, lá em Araripina, com o bispo Fernando Firmino. Grande abraço, bispo. Falei com o bispo um tempo atrás, tirei umas dúvidas com ele sobre o projeto lá também. E assim, eu fiquei impressionado com aquela região. Né? Pessoas que tinham 3, 4 dias. Eu me lembro de uma história. Até o pastor, esqueci o nome do pastor agora, o pastor que está lá cuidando desse povo lá qual é o nome da região? Serra do Inácio. Quem está lá cuidando desse pessoal é o pastor de São Paulo, pastor... Esqueci o nome dele, fugiu o nome dele agora. E ele perguntando a uma criança, acho que tinha uns 4, 5 anos, filha, o que você comeu hoje? Isso era à tarde. E ela calada. O que você comeu ontem? E ela calada. Ele falou, irmãos, tem quase 3 dias que ela não sabe o que é alimentação. Então, assim, e não era um caso isolado, é a região inteira. Então, assim, eu me penso, eu me coloco no lugar, assim, de
de pensar e ter um pouquinho de amor. Não precisa ser muito, não, um pouquinho. Meu Deus do céu, o que a gente está fazendo quanto igreja? Como eu estou me posicionando como igreja? É tão simples, não é difícil, né? E às vezes você nem precisa ir no sertão, poxa, do lado da sua casa. Sim. Né? Um vizinho, alguém ali que passa por uma dificuldade, né? E problemas todos vão ter. Aqui na igreja, graças a Deus, né? Com o pastor Jorge, sempre teve essa proatividade de estar sempre buscando fazer o que é necessário, né? E a gente tem aqui por volta de umas 60 pessoas cadastradas, famílias, né? E todo mês chega a cesta básica. Elas não precisam ficar ligando, implorando, pedindo, não precisa. A gente vai na casa, faz um cadastro, uma ficha, o telefone, no dia da sua vida. Fulano, fulana, hoje o fulano está levando sua cesta. Tem alguém em casa? Não tem? Que dia? Qual horário? A gente tem essa preocupação de, né, para chegar, porque a gente sabe que, ainda mais para criança, poxa vida, eu tenho filho, você também tem filho. É muito triste, eu acho. Nunca passei por isso, graças a Deus. Mas deve ser muito triste para um pai ouvir uma criança chorar, saber que é fome e não ter o que dar. E assim, responsabilidade de cuidar do órfão e da viúva, né? O bispo deixou até muito claro nisso. Sim. Não é do prefeito, não é do governador, não é do presidente. É meu, é da igreja, nossa, né? É nosso. Nossa, é minha, né? Exatamente. Eu sempre gosto de trazer para o singular, é minha, porque se a gente coloca é nossa, é da igreja, a gente pensa, poxa, é da igreja. Sim. Né? Não vou entrar muito nisso. Então, assim, é minha responsabilidade. E quando a gente tem um projeto sólido, igual esse da nossa igreja de Nova Vida, esse projeto Sertão, tão sólido, né? Tão sólido, tão esmerado, vamos dizer assim, usar essa palavra, não foi feito de qualquer forma. Sim. Né? E assim, dói o coração de pessoas da nossa igreja, membros da igreja, às vezes não conhecer, e às vezes conhecer e não querer entrar de cabeça nisso. Se envolver, né? Se envolver. Então, assim, para quem está lá, bispo, desculpa, pastor, profetizando. Pastor Naldo, para quem está lá, né, no seu caso, como é escutar alguém pedir alguma coisa e naquele momento se não poder, poxa, não tenho. Pastor, eu estou com meus filhos desde ontem sem comer, me ajuda. Não tenho. Como é que é isso? Ou tenho, ou não sei. Como é que é viver com isso lá? Léo, em primeiro lugar, eu penso que as pessoas podem sim usar os seus recursos para si. Claro, né? São dignas, todo trabalhador é digno do seu trabalho, do seu salário, e de gastar no que quiser também, né? A preocupação é que eu estou gastando só comigo. Eu estou pensando só em mim. E que sentido tem a minha vida se eu viver por mim e para mim? O que eu estou fazendo nesse mundo? O que eu estou acrescentando? Se é que eu estou acrescentando na vida de alguém alguma coisa. Né? Então, pode sim, a gente pode viajar, a gente pode comer bem, a gente pode trocar de carro. Não é pecado você. Agora, ver tudo no outro lado, ou fora do meu mundo, do meu mundinho, e não fazer nada é pecado. Porque a própria Bíblia diz, João nos ensina isso aí. E a gente precisa ter muito cuidado. E dói muito eu estar ali na outra ponta e as pessoas chegarem comigo, que é frequente e comum, precisando de comer. Alguns. E não falo comer uma pizza, comer um restaurante. Eu estou falando de comida básica. É ter um ovo. É ter um feijão com básico do um básico. mangá aí dentro só. É ter o arroz apenas. Ou uma sopa. É isso. E dói as pessoas chegarem a você e você não ter como acudir. É frequente. E me parte o coração. Às vezes eu até me pergunto, o que eu estou fazendo aqui? Eu vim para cá para mostrar que existe vida com Cristo, né, para essas pessoas
E como a gente falou, o evangelho em si precisa ser de forma integral. Eu não tenho a obrigação, Léo, de gastar o que é meu com os outros. Não é minha obrigação, mas é minha responsabilidade. Fato. Eu sou o responsável. E a gente não pode muito falar pelas pessoas. Só quem tem os olhos fechados em relação ao outro, que talvez ele desconheça a resposta para o não envolvimento. Então, eu não posso ponderar o que passa, mas uma das coisas é o que a gente já tem falado, é a privatização, secularização, a terceirização, é o outro que tem que fazer, é a Secretaria de Ação Social do município que tem que fazer. Ou a igreja, como chega a algumas situações, com até membros da nossa própria igreja, pessoas precisando de ajuda, elas, espera aí que eu vou te passar o número do pastor. Espera aí que eu vou te passar o número da igreja, você falar com um pastor. Membro da igreja. Poxa, se a demanda chegou a mim é porque o Senhor quer que Ele quer que os meus braços sejam os dele. Fato. Que o meu bolso seja o bolso dele. Na verdade, eu sou abençoado quando eu dou, quando eu abençoo, né? A palavra para Abraão, olha, Abraão, sai de Harã aí, sai da terra aí dos teus avós, dos teus pais e vai para uma terra que eu vou te mostrar e seja uma bênção. O ser uma bênção foi totalmente desvirtuado hoje, até por algumas igrejas. É como se fosse receba a tua bênção. Não. O ser uma bênção está bem claro. Nós não vamos entrar no contexto de português, na análise sintático-morfológica aqui. Entendi. Mas está bem claro. Seja uma bênção quer dizer seja a bênção na vida de alguém. Fato. Mas, por causa desse egoísmo da igreja de buscar as coisas só para si, a gente acha que ser uma bênção é receber algo. Abençoado não é quem recebe, abençoado é quem dá. Porque Verdade. se você encontra pessoas que têm um comportamento de pessoas abençoadas, elas passam pela rua e o comentário que fica aquele é uma bênção. É um cara gente boa, é um cara que olha para o outro, que sorri, que estende a mão. Mas se for alguém que só pensa em si, vão dizer, olha aí, ó, tá vendo aí, não abre a mão para nada, não ajuda ninguém, ainda diz que é crente, ainda diz que serve ao Senhor. Então é muito difícil para nós, principalmente que estamos lá, as demandas... É claro que nós não vamos fazer por todo mundo, Léo. Não tem como a gente ajudar todo mundo. Então a gente acaba selecionando pessoas pela dificuldade que a gente tem de recurso financeiro. E a gente acaba selecionando algumas pessoas na situação mais difícil para poder ajudar. E me dói muito não poder ajudar. Eu não estou dizendo, não me dói não poder ajudar mais. Me dói não poder ajudar. Entendi. É porque às vezes eu não tenho. E eu dizer, puxa, eu lamento, eu não tenho como te ajudar, me parte o coração. E aí isso, como a gente tem conversado, isso acaba, às vezes, desmotivando a gente. Desmotivando. E não é muito, é o pouco apenas. É o pouco. É o pouco, é um alimento, é um sapato, é uma sandália. É uma camisa que às vezes para mim já não serve mais, mas serve para alguém, não é? Fato. É uma janta depois do culto da noite, que as pessoas não têm lá. Muitos de nós saem para comer pizza. Depois do culto, né? É aquele momento de confraternização. Isso que não é pecado, Léo. Não é? Não é, mas espera aí. A gente... Eu posso confessar uma coisa para você, Léo? Fica à vontade. Eu tenho dificuldade para orar pelo alimento. Na hora do almoço. Eu oro, tá, gente? Eu agradeço. Mas sabe por quê? Porque eu disse, Senhor, obrigado por tudo que eu tenho. O Senhor é maravilhoso e me dá. Obrigado. Abençoa os que não têm. Puxa, como assim? Abençoa, mas quem é que ele vai usar para abençoar? Não sou eu? Pois é. Como é que é? Obrigado pelo que eu tenho aqui, mas será que o meu vizinho tem, cara? Não vão para longe nem tanto, vizinho, mas gente da minha igreja, que congregam comigo, que frequentam. Ah, Senhor, obrigado porque você me dá o melhor da terra. E o outro? Tem pelo menos o pior? Então eu tendo, tá ótimo para mim? Que evangelho é esse?
E é dessa forma mesmo que a gente vai entendendo um pouco desse mundo, né? Sim. Essa nova forma de viver o cristianismo. Porque... Forma de viver o cristianismo, Não, né? Não que seja o cristianismo. Então, assim, a gente vê as pessoas muito ligadas em si. Sim. Né? Essa questão de empatia, misericórdia, generosidade, a gente né? quase que não vê. Compaixão. Até essa é um pouco do contexto de sertão, mas de fato é bom a gente ter essa visão, porque a gente está falando de irmandade, poxa, a gente está no corpo. Né? De comunidade, exatamente, né? Comunidade. Então, se eu não sou capaz de olhar quem está perto de mim, quem estender a mão para quem está perto de mim, olha lá quem está a 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, que ninguém nem conhece, isolado. Exatamente. Né, tá lá, jogado, né, esperando um dia, quem sabe, alguém chegar. Né, alguém que vai se colocar nas mãos de Deus, usado por Deus, alguém que vai ser a resposta de Deus para aquele. Exatamente. É difícil, é muito, muito, muito complexo. Pessoal, então é isso. Estamos chegando aqui de mais um final, de mais um não, do nosso primeiro podcast Imersão Missionária. Né, teremos outros, vai ser mensal esse conteúdo. E só tenho a agradecer o pastor Naldo Nauá, saiu lá de Montalvânia, né, vai passar esse final de semana com a gente aqui, e tá de volta, né, para Montalvânia novamente, para estar dando continuidade aos projetos lá. Pessoal, então se você que não conhece o projeto, que não conhece a igreja, é só dar uma pesquisadinha, Igreja de Nova Vida no Entre Lagos, Igreja de Nova Vida em Brasília. Você vai ter acesso a muito, muito conteúdo a respeito de missões. Então, muito obrigado a vocês que acompanharam. Né? Não se esqueça, nosso Pix está aí na tela. Se puder contribuir, vai fazer muito, muito, muito bem. Né? A gente está ajudando bastante pessoas. E o seu investimento ele vai ser investido na obra de Deus, né? E eu tenho certeza, da mesma forma que Deus honra, né, os missionários que estão no campo, vai te honrar também, porque Sim. Eu acho que a lição que a gente tem que tirar daqui hoje eu sou missionário, você também é missionário. Eu sou escolhido e chamado, né? Fato, e né? enviado. Uns vão, né? Propriamente diz, uns vão e outros ajudam, né, investindo, né, orando, dão suporte, principalmente investindo. A gente está com carência muito grande em mão de obra, em recursos humanos, mas também em finanças, em dinheiro. Né? Afinal de contas, a gente ora pelo alimento, mas ele é pago, né? Ele é comprado. Pessoal, então, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Até o próximo Imersão Missionária. Deus abençoe. Tchau. Amém. Sozão, obrigado. Deus abençoe. Obrigado demais. Eu agradeço também, Léo, a oportunidade. Muito obrigado. É tanta coisa, né? A gente deu passou brevemente aqui, uma visão mais ou menos panorâmica. Verdade. Mas muito obrigado por essa oportunidade. Estamos lá nesse projeto Sertão, projeto abençoado. Todos que quiserem se envolver com a gente, através aqui da igreja, né? Ou, como você falou, procure as mídias aí. E estamos lá fazendo aquilo que o Senhor nos incumbiu e nos mandou fazer. Glória a Deus. Que Deus abençoe todos vocês, também vocês que têm orado, contribuído. Que o Senhor continue sobre a vida de vocês, derramando as bênçãos dele. Que a paz dele encha o coração de vocês. Grande abraço. Obrigado, pastorzão. Deus abençoe. Amém. Sim, pastor. Glória a Deus. É muita coisa. É muita coisa.